Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Átila Almada, sou pesquisador da Memória Ferroviária Paulista há 22 anos, autor de 3 livros sobre o assunto, membro da Associação de Preservação Histórica de Valinhos e conselheiro fundador do Instituto da Memória Ferroviária de Campinas. Hoje, no nosso Papo de Trilho, eu quero conversar com você sobre a Bauru Panorama. O título do vídeo é Bauru Panorama, eu só acredito vendo. Na verdade, o debate aqui mais importante não é sobre se efetivamente a ferrovia vai voltar a operar, porque todos nós, por óbvio, esperamos que volte, mas sim todos os entraves, todos os meandros que ainda temos por vencer para que isso aconteça. Se o assunto interessou, já se inscreva aqui no canal, se não é inscrito, verifique aqui as notificações, clique no sininho para não perder nenhum conteúdo e ao final deixe a sua curtida e seu comentário para a gente prosseguir no debate. Eu dividi esse vídeo em partes, para explicar para você quais são cada um destes entraves, qual é cada um desses entraves da Bauru Panorama e junto com a minha explicação vou mostrando algumas fotos que eu fiz nos anos em que visitei cidades dessa extensão. Então, Bauru, Marília, Damantina, Tupã, beleza? Então, vamos lá. Eu só acredito vendo na Bauru Panorama. E você? Primeira coisa, acho que bem óbvia, é o que é a Bauru Panorama. Bauru Panorama é a linha da Alta Paulista que avançou até uma das últimas cidades do estado de São Paulo, Panorama, fronteira fluvial, com a intenção de intermodalidade, integrar ferrovia com o transporte pelo rio. Ela é uma obra da safra da Paulista mais recente, só para você ter uma ideia, a Paulista foi fundada em 1868, começou a circular em 1872, mas os trilhos só chegaram a Panorama, a última cidade dessa linha, em 1952, ou seja, 80 anos depois do início da circulação da Paulista. Foi a chamada linha do progresso. Muitas das cidades dessa região da Alta Paulista foram projetadas pelos engenheiros da ferrovia, passaram a existir, passaram a ganhar significado a partir da linha férrea. Então ela foi uma linha muito importante para a expansão de fronteiras e de cidades dentro aqui do estado de São Paulo. Essa linha, como toda a linha da Paulista, ela foi passada para a FEPASA com encampação em 1971, operou sob o nome da FEPASA até 98, em 99 foi concessionada para a Ferrovia Bandeirante, a Ferroban, que depois passou para a ALL, América Latina Logística, e depois passou para a Rumo. O fim dos serviços nessa linha, o zero da circulação, veio na fase ALL, final da primeira década dos anos 2000, ali 2008, 2009, não existe uma data tão precisa assim, mas foi por ali que passaram os últimos trens já de carga. Passageiros pararam mesmo nos anos 90. Quando eu estive pela primeira vez na região, em Tupã, em 2011, já não havia mais circulação nenhuma, nem de cargas. Esta linha, então, está inativa, está paralisada, se nós estamos aqui em janeiro de 2026, há mais ou menos 15 anos. E muito embora se fale da importância dela, da importância da intermodalidade, do escoamento de mercadorias, não havia, até 2024, nenhuma ação concreta por conta da concessionária, agora já a Rumo, para essa linha voltar a operar. Por que houve, então, essa manifestação, esse cronograma de obras e essa clareza de que a Bauru Panorama vai voltar a operar? É o que a gente vai entender agora. Esta clareza na volta das operações da Bauru Panorama se deve ao novo contrato de concessão. Você não ouviu errado, já há um novo contrato de concessão. Então vamos lá. Quando a Ferroban pegou a concessão dessa linha, em 1999, o contrato inicial de concessão era de 30 anos, ou seja, contrato a expirar no ano de 2029. A Rumo Logística, antes de 2029, lá para 2022, 2023, já começou a se movimentar política e administrativamente
para garantir uma renovação antecipada, alegando que a renovação antecipada ajudaria a traçar planos de longo prazo, ou seja, a Rumo, antes de 2029, já queria garantir a renovação da sua área concessionada até 2059, por mais 30 anos. E nas tratativas que teve com o governo, recebeu essa antecipação no ano de 2024, porém com uma condição. E qual era essa condição? A condição de voltar alguns ramais e algumas linhas ao tráfego. Uma dessas linhas é a Bauru Panorama. Então, veja bem, a volta do tráfego ou a perspectiva de volta do tráfego da Bauru Panorama não vem porque plim, acendeu uma lâmpada na cabeça de algum iluminado ferroviário que falou, nossa, que ramal legal, nossa, que linha importante. Na verdade, isso é uma obrigação contratual. Uma condição para a renovação antecipada do contrato é a apresentação de um plano de uso, de um plano de reativação da Bauru Panorama. Portanto, isso foi feito. Renovação garantida, a Rumo apresentou o plano de reativação da Bauru Panorama com data inicial prevista para 2028, ou seja, daqui a 2 anos, nós estamos no começo de 26, né? 2 anos e meio, vamos lá. 2028, o ramal deve estar ativo e transportando, obviamente, cargas. Não se iludam, não há previsão de transporte de passageiros na Bauru Panorama, porque a Bauru Panorama é uma concessão Rumo e a Rumo só transporta cargas. Porém, quando a gente observa alguns desdobramentos que já aconteceram, talvez este prazo de 2028 seja posto em xeque. Para falar das obras na Bauru Panorama, eu quero aqui recomendar um canal de um amigo. O canal se chama Memórias do Interior Paulista, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é do Carlos Amorim. E o Amorim faz um trabalho bem bacana nas cidades da Alta Paulista, Pompeia, Marília, Padre Nóbrega, Tupã. Ele filma tudo isso, ele filma do chão, ele filma com drone e a gente consegue ter uma ideia muito, muito interessante de como estão indo esses trabalhos. Bom, a Rumo não está fazendo ela própria o trabalho de limpeza da linha, porque veja bem, uma linha abandonada há mais de 15 anos, em alguns casos está soterrada, tem terra por cima, tem asfalto, você não vê os trilhos. Então, a primeira fase deste trabalho é a contratação de uma empresa chamada Portex para a limpeza, ou seja, limpar tudo para ver em que situação está o trilho, ver como está a linha, o que já foi subtraído, o que não foi, e trabalhar com, primeiro, as obras de refacção do lastreamento e dos trilhos. Por quê? Muitas dessas regiões já sofreram erosão, né? Por exemplo, em Garça, tem um pedação de terra que cedeu e a linha estava pendurada. Eles têm que refazer isso. Dormentação está podre, tem que trocar dormente. E tem que trocar trilho, tem que trocar barra de trilho. Isso se deve ao fato não só da questão de ter sido saqueado, de ter ferrugem, de ter trilho entortado, todo tipo de roubo, enfim. Mas se deve também ao fato do peso dos trens cargueiros. Na época da FEPASE, início da LL, a linha da Bauru Panorama operava cargueiros curtos, ali com 10, 20 vagões e vagões de tonelagem baixa. A Rumo Logística, ela opera trens enormes em sistema de locotrol, tração distribuída, então vão 2 ou 3 locomotivas na cabeceira, uma no meio, uma ou 2 no final, e trens que passam de 100 vagões, e vagões muito maiores, que têm às vezes 3 ou 4 vezes mais capacidade de carga por vagão, que um vagão típico da FEPASA. Se você quer ver esses cálculos, dá uma olhada na playlist de memória ferroviária de anos anteriores, que eu falo um pouquinho sobre essa questão da tonelagem, num vídeo que eu fiz sobre roubo de trilhos, ok? Então, voltando, você tem trens maiores e muito mais pesados. Você não pode trabalhar com uma barra de trilho, por exemplo, que suportaria vagões aí de 50 toneladas, se você tem vagões de 100 toneladas, né? O risco de acidente é muito maior, então você teria que fazer um reforço estrutural. Todo este trabalho leva muito tempo. E tem um outro detalhe importante. Leva tempo e ele precisaria ser executado um pouco que par e passo com a limpeza. Por quê? Se eu limpo o trilho, né, vejo lá a linha, mas não mexo, não faço nada, não continuo a obra,
Gente, acontece o óbvio, nós estamos em janeiro, é mês de chuva, mato corta, mato cresce. Então algumas áreas que a Portex já limpou estão cheias de mato de novo. Portanto, se não for feito um trabalho de limpou, fez a obra, e uma coisa mais cadenciada, daqui a pouco vai ter que fazer uma segunda limpeza, uma terceira limpeza, uma quarta limpeza. E aí nós temos este primeiro bolo, este primeiro grande entrave, que, como eu disse, é a questão da refacção da linha, exame e refacção da linha, e a questão de agir rapidamente, senão o mato cresce de novo, e aí os prazos vão se dilatando. Mas temos mais coisas para conversar. Um outro obstáculo, e é o mais difícil, porque o obstáculo climático, o obstáculo de limpeza ou não, é resolvido ali pela própria Portex, em parceria com a Rumo. Mas o mais difícil é o obstáculo da ocupação da linha. Ora, um trecho desativado há 15 anos, ele foi ocupado irregularmente em muitos lugares. Eu cito aí como um dos grandes problemas o camelódromo de Marília, que havia sido construído em cima da linha. A Rumo já ganhou na justiça e isso está sendo desocupado. Só que prefeituras invadiram a área, moradias irregulares invadiram a área, enfim. E aí alguém vai poder comentar que, mas a linha é concessão, propriedade da União, a União concessiona, portanto, obviamente vai haver a vitória na justiça. Sim, a ideia é que no final haja de fato a vitória na justiça, não teria como contestar, mas estamos no Brasil, Zil, então a coisa é um pouquinho mais lenta do que a gente acha. Não é assim, a Rumo peticionou e falou, olha, a linha, a concessão da União, no outro dia o juiz fala, verdade, Rumo, concessão da União, é tudo seu. Não é assim, Se você tem ocupação irregular, se você tem casas, a Rumo vai entrar numa briga judicial com a prefeitura, que vai ter que entrar com os donos das casas, que vai ter que desapropriar, que vai ter que compensar esses moradores, porque a prefeitura está ganhando. Tem muita ocupação irregular em área de linha férrea em várias cidades, que tem ligação de luz, ligação de água, que se cobre IPTU, e as pessoas, com certo direito, entre aspas, vão se sentir donas do lugar. Então não é tão simples. Existe um rearranjo social para ser feito. Uma vez que você tira, por exemplo, camelôs, você tira comerciantes. O camelódromo em Marília, ele foi construído pela própria prefeitura. Então a prefeitura colocou os caras lá. Aí a Rumo chega e fala, prefeitura de Marília, tchau, área da ferrovia, minha concessão dada pelo governo, eu tenho o direito de explorar essa área, eu quero voltar a circular trem, você sai. Ok, aí a prefeitura de Marília fala, tá bom, eu saio, mas onde vão ser colocados esses camelôs? Onde vão ser colocados esses trabalhadores que foram postos ali pela prefeitura e que, se forem tirados, não vão ter lugar para trabalhar? Então a prefeitura vai ter que negociar com a Rumo para poder tirar essas pessoas e colocar em um outro lugar. Não é simplesmente, então tá, sai, vaza e vai dar uma volta, Então você tem um entrave que vai fazendo com que isso demore um pouco mais. Essa é a questão da ocupação e a questão das demandas judiciais. Eu não estou discutindo se a Rumo vai ou não vencer. Ela vai vencer, porque eu estou falando, como eu disse, de uma concessão de uma terra que pertence ao governo. A faixa de domínio da ferrovia, porque ferrovia, como eu já falei em vídeos anteriores, não é só leito, não é só linha, existe uma distância nas laterais da linha que se chama faixa de domínio. A faixa de domínio ferroviário é federal. O governo federal concedeu a Rumo, mas pertence ao governo federal, Então o governo federal tem todo o direito e vai conseguir tirar essas pessoas. A questão é que você pode ter burocracias, recorrências, debates e um entrave político que não depende só da Rumo. Depende da Rumo, depende do poder público, depende dos juizados locais, das cidades por onde a linha passa, e de recorrências que podem chegar ao juizado estadual ou ao juizado federal. Não sejamos inocentes de achar que este é um processo simples. Não é. Por tudo isso, como eu vejo então esse grande conjunto, essa grande colcha de retalhos que é Bauru Panorama? Quais são as reais perspectivas? Eu acredito que dá para circular trem em 2028? Dá. É possível? Sim. Porém,
Para que isso aconteça, as coisas têm que andar um pouco mais rápido do que estão andando agora. Vale lembrar que a renovação já está garantida. Então, a Rumo pode dar uma sentada na retranca e dizer, olha só, eu queria estar lá com o trem circulando, mas eu tive um problema aqui, um problema ali, precisamos negociar. Então, agora tudo depende dessa combinação de vontades. Para 2028, a coisa teria que ter um pouco mais de celeridade, ser um pouco mais rápida, porque já está demorando mais do que o previsto. Tem áreas em que a Portex não está conseguindo avançar por causa das ocupações irregulares. Então, para ter trem andando em 2028, vamos acelerar aí. Se não, já se fala, não é oficial, mas já existe uma conversa, já ouvi assim, de gente da preservação, de amigos, não saiu em nenhum jornal por enquanto, mas existe a conversa de que isso pode ser adiado para 2030 ou 2031. Se for adiado, a gente já sabe como é que vai tocar essa banda e qual é a história. É aquela história que eu acabei de dizer. Nós queríamos, mas, quer dizer, o mas aí vão ser os entraves burocráticos, judiciais, as disputas políticas que vão acabar atrasando a obra. Claro que quanto mais essa obra atrasa, mais prejuízo para a região, porque o escoamento por ferrovia ele é mais eficiente, ele vai ter um custo menor para as empresas que quiserem utilizar e ele vai aumentar a velocidade de partida e chegada dos produtos aos seus destinos, ok? Mas eu vejo com uma certa, para arrematar tudo, com uma certa desconfiança atualmente a data de 2028. Acredito que eles vão desistir? Não, não acredito. Por quê? Porque se a Rumo simplesmente derrubar o disjuntor e falar, putz, não deu, não vamos reativar, ela está descumprindo uma cláusula obrigatória do contrato de renovação. Então, se a Rumo simplesmente desistir e houver seriedade da esfera governamental, essa renovação pode ser derrubada. Tá? Então, eu tenho um contrato e eu tenho pressupostos que têm que ser cumpridos. A circulação da Bauru Panorama é um pressuposto para renovação. Se a Rumo desiste, o governo pode cassar o contrato da Rumo, chegar no final de 2028 e falar, então, Rumo, vocês desistiram? Tchau, valeu, falou, vou relicitar e colocar uma outra empresa que queira operar o trecho. Teoricamente, isso pode acontecer, mas aí vai depender também da vontade política do governo. A gente viu a polêmica do Tronco Oeste, eu vou fazer um documentário sobre isso, só sobre o Tronco Oeste. A gente viu a polêmica do Tronco Oeste, que foi simplesmente abandonado e o governo queria renovar a concessão de um tronco ferroviário abandonado. Então, vamos ver, né? A teoria difere da prática. Acredito que vai haver circulação. A Rumo não vai querer arriscar perder a concessão antecipada que ela já ganhou, mas, diante da atual conjuntura, eu acho que é cada vez maior a possibilidade de um adiamento, ou seja, possibilidade de que isso não aconteça exatamente em 2028, quase que saiu outra coisa, que aconteça em 2028, mas somente em 2030 ou 2031. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, reforço o meu convite para se inscrever aqui no canal, deixa o seu curtido, o seu comentário e compartilhe o nosso trabalho, um trabalho feito sem nenhum custo para você e com muita alegria por minha parte. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!